Fala, fanático! Rogério Ceni acaba de ser contratado e é o novo técnico do São Paulo. Para você que nem sabe ou nem soube da notícia de que o Crespo foi demitido hoje, tudo é uma novidade, né? Um monte de coisa. Pois bem, eu vou falar com vocês aqui a respeito do que aconteceu no dia de hoje do São Paulo e os motivos dessa demissão do Crespo. E esse tão súbito acerto do Rogério Ceni, que já tinha também quando o Flamengo convidou ele, que ele estava no Fortaleza, ele correu, não demorou horas, ele já aceitou a proposta do Flamengo e foi pro Flamengo. Esse acerto dele tão rápido, né? O Crespo nem se despediu do torcedor praticamente, né? E o Rogério Ceni já estava lá engatilhado. Bom, vamos lá. Seguinte, rapaziada. Obviamente, a demissão do Crespo, ela tem dois cenários muito importantes. Eu, você, todo mundo aqui que torce, né? E tem alguns colegas que não torcem pro time, mas conhecem a história. Todo mundo aqui que acompanha o futebol sabe muito bem que o Crespo teve uma passagem no primeiro momento dele conosco, uma passagem muito boa. Tirou o time da fila, eu sei o quanto eu comemorei o título, eu sei o quanto você, eu imagino, né, o quanto você deve ter comemorado, não importa o tamanho do título, o que importa é que ele tirou a gente da fila, e ele vinha colocando com a sua comissão argentina, ele vinha colocando um novo estilo de jogo, uma marcação sob pressão, marcação homem a homem, ritmo de treino em dias de jogos, ele estava tirando um monte de come e dorme da zona de conforto. Eis que isso, em algum momento, iria ser um problema para ele. O único treinador que conseguiu substituir, né? Conseguiu por quê? O anterior, que era o Diniz, que foi contratado pelos jogadores, os paneleiros, né? Foi contratado pelo Daniel Alves, não substituía o Daniel Alves, não colocava na lateral. Daniel Alves que já tinha mandado, feito o Cuca pedir demissão. Daniel Alves que derrubou todo mundo. O que acontece? O Crespo foi o único que conseguiu tirar um time preguiçoso da fila, que já tinha no ano passado entregue um campeonato brasileiro mais ganho da história dos clubes nos pontos corridos. Então o Crespo conseguiu fazer essa mobilização e tirou a gente da fila, todo mundo feliz. A diretoria que estava batendo no peito, nossa, eu fiz um trabalho de seleção, escolhi um técnico que bateu todos os critérios. Na verdade, diretoria incluindo o Muricy, obviamente, que é o coordenador técnico. Muricy, que se mostrou ser uma rainha da Inglaterra, só tá lá para inglês ver. Basicamente é isso, ela tá lá, o Muricy tá lá fazendo pose, porque o Muricy não tá agindo nos bastidores, o Muricy não tá cobrando esse elenco de perdedores, né? O que acontece? O Crespo começou a perder a mão, e o motivo da demissão do Crespo foi que ele perdeu o vestiário. E ele vem perdendo o vestiário nos últimos meses. Os jogadores não estão se entregando em campo, fazendo boicote, estava claro. O erro do Crespo foram vários. Tanto que eu tenho vídeo pedindo a demissão dele, eu que fui um dos grandes entusiastas do trabalho dele. Defendi ali em vários debates ali entre os São Paulinos de que o São Paulo deveria permanecer com o Crespo. Sempre fui defensor disso, da continuidade, porque ele tinha ideias boas, é inexperiente, mas ele tinha propostas boas e estava tentando fazer alguma coisa diferente. Entretanto, muitas mudanças que o Crespo fez no time não surtiram efeitos e muitas foram desastrosas, colocando o Reinaldo na zaga, Orejuela na zaga, colocando o time, enchendo o time de jogadores que não tem criação, insistindo em esquema tático que não dava certo, ou seja, não tendo variação tática, culpando o calendário. Aí quando teve espaçamento no calendário, deu folga para o jogador vagabundo voltar gordo, né? Departamento médico do São Paulo que estrupiou e acabou com a história do Crespo no São Paulo. Por quê? A alegação era: a comissão técnica argentina destrói fisicamente o jogador e o departamento médico do São Paulo não recupera. Um desastre. O Crespo simplesmente no Campeonato Brasileiro foi um fiasco. A gente tem ameaça séria de rebaixamento. Nós temos sim um grande risco ali de cair se continuarmos desse jeito. E o grande movimento para a diretoria, que é uma diretoria omissa, diretoria de todos os blogueirinhos, todos só aparecem quando ganha. Belmonte só aparece lá quando ganha, aí posta que tá lá no CT, hoje o dia de trabalho começou cedo. Mesma coisa do seu Júlio Casares, que só tem postagem no Instagram quando o time vencia, falando humildade, pés no chão e taça na mão. Esse slogan aí ridículo, que hoje já não faz sentido nenhum, né? E quando ganhou, virou motivo de piada para os adversários. Por quê? Apesar da gente ter a felicidade de comemorar um título no WhatsApp, depois desse bando de diretores, a verdade é que essa diretoria que está aí
tudo farinha do mesmo saco. Claro que o Casares, a gente espera, e ele estava fazendo coisas diferentes, algumas coisas ali mais, digamos, na linha do que a gente precisava. Entretanto, ele estava com o Leco, ele defendia o Aidar, ele está com todo mundo. O São Paulo não tem oposição, o São Paulo não tem democracia. O São Paulo tem um feudo lá, o São Paulo tem só os amigos do rei ali que são eleitos. Você já deve saber, eles já têm lá quem é que vai ser o presidente nas próximas eleições. É uma palhaçada isso se reflete em campo. São Paulo mal gerido, corrupção, caso de corrupção. O senhor Júlio Casares sequer se pronunciou. Tem gente da diretoria dele lá sendo investigada pelo Ministério Público. Palhaçada. E aí o que acontece? Estava claro que a bomba ia cair no Crespo. Eu fiz vídeo, um único vídeo colocando fora Crespo, sim, e eu não retiro o que eu coloquei. Por quê? Porque eu sabia que, na minha convicção, o Crespo já deu. Só que isso não é a solução dos nossos problemas. Essa não seria a solução dos problemas. Seria a saída mais fácil para essa diretoria omissa e seria, sim, uma ação que deve ter uma continuidade. De quê? A dispensa imediata e uma limpeza nesse bando de preguiçosos. Nós temos jogadores que tecnicamente são ruins. Goleiro é bom? Eu pergunto para você. Você acha o goleiro bom? Não, não é bom. Não vale o que a gente pagou. Ele é horroroso. Lateral direito, não temos. Zagueiro, só o Miranda. Talvez nem tenhamos o Arboleda porque ele não renovou ainda. O Wellington, promessa ali no lateral esquerdo, ele tá lá, mas não é um fenômeno. Volante, um volante, Luan, e os demais, nenhum presta, nenhum fez nada pelo São Paulo. Né? Meia, não temos meia. Enfim, tudo isso daí. Aí no ataque o Caleri, que é uma esperança, a torcida sempre sendo iludida, e o único que joga bola é o Rigoni. O Luciano, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, tal, vive machucado e não voltou ainda. Eu não vou passar pano pro Luciano, não tá jogando bola, não tá fazendo diferença. Então assim, existe esse problema. O São Paulo tem um bando de paneleiro ruim pra caramba lá dentro, que já derrubou técnico no passado. A panela do Nenê com o Reinaldo, que derrubaram o Aguirre, e por aí vai. E aí o que acontece? Você olha hoje pro São Paulo, tava claro que a torcida do São Paulo, tava claro para a torcida do São Paulo a falta de entrega, a falta de tudo. Aí mudou nos últimos jogos, contra o Atlético Mineiro, contra o Santos e tal, mas a gente não ganha. E a situação é incômoda. E aí eis que a gota d'água, que nos últimos dias aí, empresário do tenebroso Orejuela, né, reclamando, reivindicando titularidade desse jogador sinistro de ruim, né? E agora veio a nova do Benítez. O empresário do Benítez alegando que com o Crespo o cara não treina. E aí fica a pressão. E aí essa diretoria aí que é covarde, o que fez? Deu um pé na bunda da comissão técnica argentina hoje inteira. Né? Mandou todo mundo embora. E aí todo mundo ficou especulação. Eu tinha feito até um vídeo para falar disso. Mas, enquanto eu editava o vídeo, eis que o São Paulo anunciou rapidamente a contratação do Rogério Ceni. E aí eu digo, essa diretoria ela é tão antiprofissional, tão amadora, que ela fez a gente resgatar. O sentimento do São Paulino é assim, ídolo, goleiro, técnico, ele não tem história no São Paulo, inclusive ele manchou um pouco da história dele quando ele fez as presepadas para poder agradar a torcida do Flamengo. E agora o Rogério Ceni vai se explicar, porque nesse inteirinho aí, nesse meio tempo, a torcida independente soltou uma nota, e entre várias coisas que ela falou e criticou a diretoria, ela disse diretamente para o Rogério Ceni, se você assumir o time, vai ter que pedir desculpa publicamente pelas besteiras que você falou, desvalorizando a nossa torcida e puxando o saco dos cariocas. E outra, só vai assumir o elenco se conversar com a diretoria, ou seja, com certeza a torcida independente vai pedir a cabeça de alguns jogadores. E é o seguinte, gente, eu não estou aqui dizendo o que deve fazer, eu estou contando para vocês o que aconteceu. Minha opinião, os caras são lá, os caras são torcedores, torcida organizada, estão no estádio direto lá. Os caras tem um lugar de fala lá importantíssimo e vão se posicionar. E o torcedor são paulino, mesmo aquele que acompanha muito ou não, tem idolatria pelo Rogério, mas não tem, assim, são poucos os que não se sentiram ofendidos com essa situação do Rogério Ceni quando ele era técnico do Flamengo. Ficou evidente, né? Essa ânsia dele de querer eliminar o São Paulo, assumir o time contra o São Paulo e falar um monte de baboseira. Agora, Rogério Ceni, você vai ter pouquíssimos jogos para tentar tirar o time de uma zona desconfortável. Essa que é a verdade, seu Rogério Ceni. E é o seguinte, eu espero que o senhor não seja um fanfarrão, seu Rogério Ceni. Eu espero que o senhor tenha coragem e honre o apelido que a torcida te deu quando jogador de mito, e você de fato seja um treinador de respeito no time, porque quando você foi queimado pelo Leco, que
pelo Leco, tá? Pelo Leco, ou seja, quando você foi queimado pelo Leco, você saiu, você falou que os canalhas também têm cabelo branco, ou também envelhecem, enfim. Você ficou puto de raiva com o Leco, porque você foi fritado. Agora você vai voltar aí pedindo socorro desse Júlio Casares, para poder voltar, e a torcida não tá nesses amores contigo não. Então vocês honrem a camisa do São Paulo, você que tanto levou a gente para as glórias recentes, e recente assim, para um cara de 40 anos que nem eu, porque o moleque aí, jovem de 20 anos, não sabe nada da história do São Paulo por culpa desses vagabundos que estão aí há anos. Então vai lá, Rogério Ceni, vai lá. Você foi contratado, vai pedir desculpa para a torcida, para nós, vai pedir desculpa, entendeu? E assuma. E se você não fizer uma limpa no começo do ano, você vai ser outro fracassado que vai assumir o São Paulo e continuar dando crédito para uma diretoria como essa. Obrigado por terem ficado até aqui, um grande abraço.